Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos que já está acabando. Nós teremos só mais uma lição para estudar, ou seja, esta é a nossa última semana. A partir da semana que vem, segunda-feira próxima, nós já estaremos em um outro tema onde trabalharemos sobre a perseguição que tem colocado contra a igreja. Então, veja que temos pouco tempo para discutir o restante do assunto quando estamos estudando ou tratando sobre o Sermão do Monte. Fui abençoado em ter um tema tão bom quanto este. Então, você certamente também foi. Eu peço a você que nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Este é o nosso primeiro vídeo de uma sequência de 6. Então, assista este, mas haverá um novo vídeo amanhã, haverá um outro depois, assim querendo Deus, e nós estaremos estudando. O tema do trimestre trata dos valores do reino de Deus. Como é que o Senhor Jesus Cristo apresentou o seu reino. E o subtema do trimestre fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a lição de número 13, que é a última lição do trimestre, preparado para 26 de junho de 2022, traz como título A Verdadeira Identidade do Cristão. Percebam que desde a primeira aula, nós estamos falando que Jesus ensinou no Sermão do Monte acerca da essência. Jesus deixou de lado os acessórios e tratou da essência. Alguém cantar em tenor, em soprano, em baixo, ou fazer um contralto, é essência ou acessório? É acessório. O louvor do coração é a essência. Alguém usar um instrumento de sopro, de corda, de percussão, é essência ou acessório? É acessório. A essência é justamente o louvor. De igual modo, aquilo que nós fazemos é tudo acessório. A essência é a motivação pela qual nós fazemos. Isto é muito importante. E nesta última lição, que desde a primeira Jesus vem falando sobre a essência, o tema não poderia ser outro. O título do trimestre da lição não poderia ser outro. A verdadeira identidade do cristão. Se você tiver curiosidade, abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 27, e se admire com o texto que está escrito. Jesus já começa o versículo 21 dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ponto. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí ele vai entrando e vai fazendo uma abordagem para que nós percebamos que muita coisa que é feita não passa de um ritualismo, não passa de um teatro. Eu tenho que chegar a tal hora para fazer tal coisa e tenho que orar de tal forma. Certo pastor, uma determinada vez, disse, olha, tal situação só resolve se estiver orando de joelho. Não tem na Bíblia a métrica da oração de joelho. Se bem que de joelho você demonstra humildade, você demonstra humilhação, você demonstra entrega total. Mas não tem a regra de que sendo de joelho você vai ser ouvido. Então veja que o assunto é muito bom. E a nossa primeira leitura, ela já vai direto ao ponto. A nossa primeira leitura está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 20. Paulo estava durante as suas viagens missionárias, quando ele falou das cartas aos Coríntios. E falando das viagens missionárias, quinta-feira próxima, querendo Deus, nós estaremos lá com o pastor Murilo, para tratarmos sobre imersão em Atos dos Apóstolos. Deus abençoe os irmãos. Vamos passar ali 3 quintas-feiras, querendo Deus, entrando no assunto de Atos dos Apóstolos, com slide para mostrar como que aconteceu, por onde ocorreram as viagens missionárias, o porquê de cada viagem missionária e quando Paulo foi preso e assim por diante. Então, quem puder está convidado, Bairro Santa Cruz, Avenida Ayrton Senna. A epígrafe diz, o reino de Deus não consiste só em palavras. O reino de Deus não consiste só em palavras, mas em virtude. Vamos aqui fazer a leitura na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Deike
editada pela editora Atos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, versículo de número 20. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O porquê ali é um porquê junto, então é um porquê de respostas. Paulo vem ali na carta aos Coríntios, rebatendo algumas coisas que estavam erradas em Coríntios. Vamos compreender. Coríntios, a igreja espiritual, top. Coríntios, a igreja que tem dons, top. Coríntio, a igreja que realizava a Santa Ceia, top. Coríntio, a igreja por onde passou Paulo, por onde passou Pedro, por onde passou Apolo e grandes outros homens, top. No entanto, do outro lado da cortina, Corinto é a igreja da divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja da divisão. Corinto, a igreja da glutonaria. Festa ágape, a festa da reunião do amor, a festa onde os irmãos reuniam para adorar Jesus, uma ceia. Até que alguém me chamou a atenção esses dias, que ceia é o que nós fazemos aqui, Santa Ceia é o que nós participaremos lá. Jesus disse, não participarei de novo convosco, senão lá no reino de meu Pai. Ceia, ceia. A festa que tinha ceia, mas os irmãos se reuniam não para glorificar o nome de Jesus. Paulo chegou ao ponto de dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo chega ao ponto de dizer, quando vos reunir para comer, esperem uns pelos outros, porque o objetivo aqui não é exclusivamente a comida. Não é só a ceia pela ceia, é que os membros de Cristo estejam reunidos. Então veja, a igreja da glutonaria. Nós temos a igreja dos dons espirituais, sim, mas a igreja da bagunça, a igreja da desordem. Por quê? Porque a igreja de Corinto, se o grupo de Paulo profetizava, o grupo de Apolo também tinha que profetizar. Mesmo que o grupo de Pedro estivesse pregando. Que tal? Aí era aquela bagunça dentro da igreja e Paulo diz, gente, tenha ordem, fale cada um por vez. Aí Paulo chega ao ponto de dizer, o Espírito é sujeito. O Espírito é sujeito. Então nós devemos saber a hora de cada coisa agir. Se é língua, vai ser no momento certo. Se é profecia, vai ser no momento certo. E Paulo dá orientação acerca das línguas, porque tem alguns que acham que o que faz o culto ficar espiritual é a língua. O que faz a mensagem vir de Deus é a língua estranha. E não é. Isso aí é sequência. A língua ela serve para comunicar. Comunicar o quê? Uma verdade. Então existem alguns que só fazem um movimento e dizem, isso aqui é a manifestação do Espírito. Mas será que o Espírito Santo só manifesta daquele jeito? É uma pergunta, eu não estou fazendo uma crítica aqui. Na hora da crítica vocês vão saber que eu vou falar diretamente. Mas será que o Espírito Santo só faz isso? Será que o falar em línguas, uma língua do céu, não seria assim um tanto mais bonita, mais atraente, com mais palavras do que aquelas 2, 3, 4 palavras que alguém fala, que até alguns levam na brincadeira? Na igreja de Corinto, tinha tudo, mas por outro lado, era uma igreja que faltava instrução. E Paulo está justamente aqui no capítulo 4, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 20, dizendo, gente, como é que ele diz aqui o versículo exato? O reino de Deus não consiste em palavras. Estou falando, e só porque eu estou falando não, consiste em obras, em práticas. E quando você age da essência. Principalmente quando não tem ninguém olhando. Você age do que você realmente é. E a lição desta semana nos leva a entender. Se nós não olharmos por esse prisma, nós não compreenderemos que não vale a pena os acessórios. Tem que ser a essência. O Senhor nosso Deus não está preocupado com a cor da roupa, com o jeito do cabelo. Paulo diz bem assim, a beleza não seja nem o frisado do cabelo. Tiago vai falar sobre as roupas, sabe aqueles que vêm visitar vocês com aquelas roupas suntuosas e vocês naquele momento faz isso e aquilo, e eles são os mesmos que levam vocês aos tribunais, etc. Não é isso, é a essência. Infelizmente, nós vivemos dias que valora-se quem tem. A igreja está pouco diferente do mundo, está quase igual. Tem, então venha.
Tem, então sente aqui. Tem não, então vai para lá. Sabe aquele negócio dos amigos à lei e os inimigos dos rigores da lei? Sabe aquela questão do, ó, vou lhe dar uma oportunidade lá. Aí você sabe, né? Preste bem atenção. Alguém alguém certa vez numa festa que eu estava presente, o irmão estava admirado pela forma como Deus usava aquele pregador. Isso aqui na minha cidade, Luiz Eduardo Magalhães, eu estava na mesa. Aí o irmão disse, meu irmão, interessante, Deus te usa, tal. Aí o pregador disse bem assim, mas meu irmão, ali tinha tantas pessoas, será que no meio daquelas pessoas não tinha alguém com dor de cabeça? Será que não tinha alguém com dificuldade para pagar as contas? Lógico que tem, meu irmão, então é só você lançar a rede que vem. Eu digo, ô Jesus, estragou com a fé do irmão. A Bíblia nos mostra que quem assim pratica já recebeu o seu galardão. Jesus, no Sermão do Monte, está nos falando da verdadeira identidade do cristão. Já desde os dias de Jesus, alguém se utilizavam desse afã de que tem conhecimento e que são alguma coisa e escravizava outros. Que Deus nos guarde, né? Amanhã terá mais. Amanhã, se Deus nos permitir, nós falaremos sobre... Volta a câmera. Aí. Nós falaremos sobre não devemos amar só de palavras, mas por obras e em verdade. Deus te abençoe. Compartilhe isso aí, ó. Compartilhe isso aí. Manda para alguém. Tem alguém precisando ouvir. Certo? Curta, comente, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, sendo verdadeiros cristãos.